Vamos que vamos, meu povo. Simbora, produtos bancários, ramo de seguros, tá? Obrigado aí pelo carinho de Facebook, pela gentileza de vocês. Obrigado por acompanhar meu trabalho, por confiarem em mim, por confiarem nos meus conhecimentos. Tenho certeza absoluta que cada curso novo que eu faço, eu estudo tudo novamente, pesquiso as atualizações que tiveram para trazer o melhor para vocês, tá ok? Vamos lá. Conselho Nacional de Seguros Privados não cai para a prova do Banco do Brasil, tá ok? Como ele não cai, eu preciso apenas dar uma introdução para você saber o que é e o que faz. Somente isso, porque ele não cai na prova do BB. O Conselho Nacional de Seguros Privados é o órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional. Perdão, órgão normativo do Sistema Nacional de Seguros Privados. E ele está vinculado também a quem? Ao Ministério da Fazenda, tá? O que faz o Conselho Nacional de Seguros Privados? Ele cria normas e diretrizes gerais sobre seguros, previdência privada, tudo bem? Aberta, né? E capitalização e resseguro, tá? Nós vamos ver a diferença da previdência privada aberta e fechada. Fica tranquilo que nós vamos estudar um a um. Então, o Conselho Nacional de Seguros Privados, como sendo o órgão normativo, ele vai criar normas gerais sobre esses assuntos deste ramo, tá ok? Depois nós temos a Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP. Também não é tópico do edital, mas como cai os produtos de seguro, a gente precisa saber o que é, grosso modo, a SUSEP. É uma superintendência de seguros privados. A SUSEP, ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. É responsável pelo controle e fiscalização do mercado de seguro, previdência privada aberta e capitalização. Certo? A SUSEP, ela na verdade tem praticamente a mesma função que o Bacen, né? O Bacen é a entidade supervisora e a SUSEP também é uma entidade supervisora, só que cada um na sua praia, né? O Bacen fiscaliza a instituição financeira, a SUSEP vai fiscalizar o quê? O ramo de seguro, as sociedades seguradoras, previdência privada aberta e sociedades de capitalização. Ok? Então, ó, falando de Conselho Nacional de Seguros Privados e SUSEP, agora nós vamos estudar um a um. Quem é a sociedade seguradora, começando por ela, e o que ela faz? Seguros. E seguros é o tópico de produtos bancários que está lá no edital. Maravilha? Então, iniciando com sociedades seguradoras, ela é uma entidade operadora. Conselho Nacional de Seguros Privados, normativo, SUSEP, supervisora, e as sociedades seguradoras são entidades operadoras do Sistema Financeiro Nacional. Tudo bem? As sociedades seguradoras são entidades constituídas sob a forma de sociedades anônimas, especializadas em pactuar contrato, por meio do qual assumem a obrigação de pagar ao contratante, que é o segurado, ou a quem a este designar, uma indenização, no caso em que advenha o risco indicado e temido, recebendo para isso o prêmio estabelecido. Tudo bem? Então, as sociedades seguradoras são especializadas em fazer contratos de seguros. Marque aí, contratos de seguros. De acordo com o artigo 757 do Código Civil, ó, a gente explica a matéria e ainda traz o artigo da lei para você, porque a banca, principalmente Cesgran Rio em 2015, bateu na cabeça dos caras de perguntar parágrafos e artigos de lei na íntegra. Se você tivesse lido a lei, você teria matado a questão. Então, eu estou trazendo os principais artigos dos nossos conhecimentos bancários aí do nosso ramo para poder
além de explicar, também mostrar aonde está esse artigo. Lá no Código Civil, artigo 757, claro, tenha esse código na tua mão, busque lá no Google, Código Civil, vai lá no artigo 757, é o primeiro artigo, está escrito o título, seguros. E aí, alguns artigos que não estão aqui, você aproveita e já dá uma lidinha lá, tudo bem? Qualquer dúvida, você entra em contato comigo. Diz assim, ó, artigo 757, porque eu só trouxe os artigos que realmente eu creio que são fundamentos para o nosso estudo, tá? Pelo contrato de seguro, só um gancho. Por que não dá para colocar todos os artigos? Porque o curso fica muito extenso, né? E eu joguei os artigos que eu acredito que poderão ser perguntados. Claro, é importante que você leia os outros, porque se a gente for colocar todos os artigos de todas as leis, a gente fica aqui 2 anos, tudo bem? Mas faça um complemento lendo os demais artigos, porque às vezes só pelo fato de você ter lido uma vez, mesmo não entendendo direito o artigo, quando a banca pede, ela pede o texto na íntegra. Então, se você leu, você vai lembrar daquele artigo no dia da prova, tudo bem? Diz assim, ó, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Parágrafo único. Somente pode ser parte no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Então, olha só quem são as figuras do ramo de seguro. Ok? Nós temos lá o segurador. Quem é o segurador? A entidade autorizada. Quem autoriza uma entidade seguradora? A SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, tudo bem? Quem é o segurador? A entidade autorizada, que é a sociedade seguradora. O que ela faz? Contratos de seguro. Ela faz contratos de seguros. Certo? Para quem? Para uma pessoa chamada segurado. Quem é o segurado? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tudo bem? O segurado, na verdade, vai até a seguradora buscar o quê? Uma proteção. Então, o contrato de seguro traz o quê? Uma proteção. Proteção contra quê? Contra um determinado risco futuro e incerto. Um risco futuro e incerto que pode acontecer, mas não está certo. Uma proteção contra um risco. Tudo bem? Futuro e incerto, ok? Que esse risco, para ter proteção, precisa ter o pagamento de um prêmio. Então, para que o segurado vai até a seguradora buscar a cobertura ou a proteção de um determinado risco futuro e incerto, e para que ele obtenha essa proteção, ele necessita pagar um prêmio, tudo bem? O prêmio é o valor para se obter a cobertura, tá? Cobertura esta, que caso ocorra um sinistro, caso esse evento futuro incerto ocorra, ocorrência do evento, a seguradora necessita-se pagar uma indenização. Vamos lá? Então, ó, o segurado vai até a seguradora, ok? Buscar a cobertura de um risco, uma proteção contra um bem ou uma proteção pessoal contra um risco futuro incerto, tá? Mas para isso ele precisa pagar um prêmio para ter a cobertura. E esta cobertura, esse risco incerto, caso venha a ocorrer com o sinistro é a ocorrência desse risco, a seguradora está obrigada a pagar uma indenização.
para o segurado ou para os beneficiários. Agora, olha só, quando o segurado vai até a seguradora, ele vai por intermédio de uma corretora ou de um corretor. Não tem o elo direto, segurado e segurador. Passa por uma corretora, tudo bem? Isso é um fato. E esse risco, essa cobertura, pode ser um risco, uma cobertura pessoal, um seguro de vida, mas também pode ser uma cobertura material, uma cobertura pessoal ou patrimonial. Essa é a palavra que eu queria. Patrimonial. Maravilha? Tranquilo? Então, ó, o que faz, quem é seguradora? Uma entidade autorizada pela sociedade, pela SUSEP. Quem é a entidade autorizada? A sociedade seguradora. O que ela faz? Cobertura. Ela faz a cobertura de um risco, um contrato de seguro que cobre o risco. Para isso, o segurado precisa pagar um prêmio para estar coberto. E essa cobertura, esse risco futuro e incerto, caso venha a ocorrer com um sinistro, a sociedade seguradora tem a obrigação de pagar uma indenização para o segurado ou para os seus beneficiários, tudo bem? Para ter a cobertura, ele vai pagar um prêmio, um valor. E essa cobertura pode ser uma cobertura pessoal ou patrimonial. Fechou. Show de bola esse fluxograma aqui, beleza? Então, olha só, o segurado vai buscar uma proteção junto a quem? Ao segurador, que vai dar a cobertura, a proteção para o risco, tudo bem? Porém, ele precisa passar por meio de um corretor. Quem é o corretor? É um intermediário ou intermediador do ramo de seguros. Agora, uma frase que as bancas amam. Anota aí. O corretor é o representante do segurado junto à seguradora. Beleza? Então, ó, o corretor é o representante do segurado junto à seguradora. As bancas adoram trazer essa frase aí, beleza? Quem é o corretor? O corretor, ó, é o intermediário legalmente autorizado a promover contratos de seguro entre sociedades seguradoras e as pessoas físicas ou jurídicas denominadas de segurado. Obrigatório que todo seguro seja contratado por um corretor de seguro habilitado. Então, para ser um corretor de seguro, precisa ter habilitação. O corretor é o representante do segurado na seguradora. Tá aí, ó. Qual a responsabilidade de um corretor? O corretor responde civilmente e criminalmente perante os segurados e as sociedades seguradoras pelos prejuízos que causar por omissão, imperícia ou negligência no exercício da profissão. Então, primeira coisa que você tem que gravar, que um corretor responde não só civil como criminal. Civil, ele tem que indenizar, se for o caso. Indenizar materialmente. E criminal, processo penal. Ok? Por quê? Caso ele tenha sido omisso, caso tenha havido uma imperícia ou uma negligência. Então, por exemplo, eu vou lá e faço um seguro de um automóvel com um corretor, assino a proposta do seguro e o corretor pega o meu dinheiro do pagamento do seguro, mas na hora de mandar para a seguradora a minha proposta do seguro, ele engaveta. Então, houve o quê? Uma negligência, uma imperícia. Correto? Se ele fica omisso
numa das informações que eu mandei para ele, ele não passa essa informação para a seguradora, e com isso eu deixo de receber a indenização, também foi um erro dele, vai responder criminalmente e penalmente, beleza? Para que um corretor possa estar habilitado, né, ter o certificado, a sua habilitação, ele precisa fazer uma prova, se cadastrar no Exame Nacional de Corretor de Seguros, promovido pela Fundação Escola Nacional de Seguros, conhecida como FUNENSEG. A sua habilitação vem por meio de uma prova no Exame Nacional de Corretor de Seguros, ok? Então tá lá. O corretor está à disposição do segurado e ele vai o quê? Levar para a seguradora a proposta do segurado. O segurado faz uma proposta de aceitação da cobertura ou do risco. Tudo bem? O segurado está buscando o quê? Uma cobertura, uma proteção. Então, o segurado preenche uma proposta, entrega, assina, né? Entrega para o corretor e o corretor vai fazer o quê? Encaminhar a proposta para quem? O corretor vai encaminhar a proposta para o segurador, para a sociedade seguradora. E a sociedade seguradora vai fazer o quê? Analisar a proposta, tudo bem? Por quê? Para ver se ela vai aceitar ou não o risco. Maravilha. Qual o prazo que a seguradora tem? Seguradora tem um prazo de 15 dias para analisar a proposta do segurado. Se após 15 dias a seguradora não se manifestar, presume-se que ela aceitou o seguro, tá? Então vou marcar aqui, ó, o silêncio. Presume-se a aceitação. O silêncio presume-se a aceitação, tudo bem? Então ela tem um prazo de 15 dias. Ela é obrigada a aceitar? Não. Ela vai fazer uma análise, ou aceitar o risco, ou recusar. Ou ainda ela pode devolver a proposta pedindo mais informações. Maravilha? Show de bola. Uma vez que ela aceita a proposta do segurado, ela tem um prazo de 15 dias para quê? Para emitir a apólice, correto? Então, ela tem um prazo de 15 dias para emitir a apólice e ela devolve para o corretor falando que aprovou. Então, essa apólice é o quê? A apólice é o documento emitido pela sociedade seguradora formalizando a aceitação da cobertura solicitada pelo proponente nos planos individuais ou pelo estipulante nos planos coletivos. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. Então, olha só, o que é a apólice? É o documento que comprova, que formaliza o contrato de seguro. Tudo bem ou não? No artigo 758, a lei traz: o contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete de seguro e, na falta deles, por documento que comprova o pagamento do prêmio. Tá? Se amanhã você perdeu a apólice e precisa entrar com uma ação contra a seguradora buscando uma indenização, você precisa apresentar qualquer documento que comprova que você pagou o prêmio. Aí nós temos a figura do estipulante. Quem é o estipulante? É a pessoa física ou jurídica que propõe a contratação de plano coletivo, ficando investida de poderes de representação do segurado, nos termos da legislação e regulação em vigor, sendo identificado como estipulante instituidor quando participar
total ou parcialmente do custeio do plano. E como estipulante averbador, quando não participar do custeio. Então, vamos dar um exemplo? Vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui o segurado. Correto? Quem é esse segurado aqui, ó? Pessoa física ou pessoa jurídica, tudo bem? Aí eu vou colocar a figura do estipulante. Aqui nós vamos colocar um corretor. E aqui a sociedade seguradora. Então pronto. Estamos aí para o que der e vier. Olha lá, o segurado, né? Vamos dar um exemplo aqui. Esse segurado aqui, ó, ele é o funcionário, é você, funcionário do Banco do Brasil. Pronto, é você, beleza? Acabou de ser contratado. O estipulante aqui é o Banco do Brasil. E aí, você entra no Banco do Brasil, a primeira coisa que o pessoal te fala é que existe um seguro de vida, um seguro de vida. Ou seja, existe lá um seguro de vida que é um benefício dado pelo Banco do Brasil. Maravilha? Então, pronto. Agora, esse benefício, como é que funciona? O Banco do Brasil, que é o estipulante, ele vai fazer o quê? Ele vai até o corretor, contrata o quê? Contrata uma apólice coletiva de seguro de vida. Ele quer contratar essa cobertura. O corretor encaminha para a sociedade seguradora, que vai ter 15 dias para analisar a proposta e também terá 15 dias, caso aceite a proposta, para emitir a apólice. Ok? Passado 15 dias, a seguradora topou, ela emite a apólice e aí o corretor entrega para esse estipulante o quê? A apólice, que é o documento que comprova o seguro coletivo, tá? Agora, esse estipulante, ele pode ser instituidor e ele pode ser um estipulante averbador. Qual a diferença? O estipulante instituidor participa do custeio. Olha, ele pode chegar para você e falar assim, funcionário, você tem um seguro de vida. Quanto que você tem que pagar? Nada. O banco paga e te dá o seguro gratuitamente. Ou o seguro pode custar, vamos lá, R$20 e o banco paga lá 10. Você arca com os outros 10. Tudo bem? Então ele é um instituidor, está participando do custeio. Ou ele pode ser apenas um estipulante averbador, ou seja, não participa do custeio. Não participa do custeio. Maravilha? Show de bola? Olha lá o que diz alguns artigos da lei 762 e seguintes, ó. Diz assim, nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outro. Então, olha só, se eu passo informações falsas na proposta do seguro, ele é nulo. Certo? Nulo será também o contrato se eu faço um seguro de vida para minha esposa e eu vou lá e arrumo um crime para matá-la, para eu ser indenizado, receber o benefício do seguro. Nulo será o contrato para a garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário também, ou de representante de um ou de outro. Então é nulo. Não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio,
se ocorrer o sinistro antes de sua purgação. Antes de sua purgação, antes do pagamento. Então, olha só, nulo não terá direito à indenização o segurado que estiver em mora. Então, se atrasou as parcelas do seguro e ocorrer um sinistro, ele não está coberto. Tudo bem? O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Olha lá, digamos que ele faz um seguro de um carro que custa 40 mil, tudo bem? Só que ele pede para cobrir 80 mil. Ou seja, porque se der uma PT, né, perda total no veículo, ele vai receber uma indenização de 80 mil. Ou, talvez de carro não, porque você fala, mas vai fazer a vistoria. Tá bom. Então, um seguro residencial. Geralmente, seguro residencial, até determinado valor, o banco nem vai lá fazer vistoria. Ele assume o risco. Ele pede apenas para você um documento relacionando os bens que você tem, mais as notas fiscais, se tiver. Então, ó, o segurado perderá o direito da garantia se agravar intencionalmente o risco. Se ele colocar valores superiores ao que ele tem. Má fé. Então, ele perde a indenização. Salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta a redução do prêmio estipulado. Mas se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato. Ó, interessante esse texto. Diz assim, ó. Fala assim, ó. Salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta a redução do prêmio estipulado. Mas se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio ou a resolução do contrato. Então, olha lá, ó. Salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta a redução do prêmio. Então, vamos supor que você fez um seguro de um veículo e você pagou um prêmio de R$2.000, por quê? A região que você mora é de alto risco, tudo bem? Então, você pagou um seguro muito caro de R$2.000. De repente, o governo coloca lá 3 bases de polícia militar naquela cidade pequena, naquela região. Isso faz com que diminua o risco. Aí eu te pergunto, vai diminuir o valor do prêmio? Vamos ler a lei. Salvo disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta a redução do prêmio. Não vai acarretar. Mas, se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir a revisão do prêmio. Ou seja, se alguém for fazer um seguro atualmente e ao invés de pagar R$2.000, eles estão cobrando R$300, pô, esse risco diminuiu consideravelmente. Então, aí o segurado pode pedir a revisão do prêmio. O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa. Então, o segurador é obrigado a pagar em dinheiro, né? Deu PT no veículo, você tem que receber quantia em pecúnia, em moeda, salvo se convencionada a reposição da coisa. Maravilha? Já já voltamos então com mais seguro. Grande abraço, até já.